aí, gente, tudo bem? Chegamos ao nosso último vídeo dessa série aqui falando do DNA de um grupo. Eu espero que Deus tenha de alguma forma te orientado aí, te capacitado de alguma forma para que você consiga crescer, para que você consiga cumprir com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Como um líder, tá cuidando, tá mostrando para as pessoas o que elas também precisam fazer para crescer e também viver aquilo que Deus tem para elas. Gente, eu quero falar hoje do nosso último tópico aqui, da nossa última característica do DNA de um grupo. Então eu falei de evangelismo, integração, pastoreio, discipulado 1 a 1, comunhão, treinamento, crescimento, e agora eu quero falar sobre multiplicação. Eu quero ler um texto para vocês que está lá em João 15, no versículo 1, eu vou pular alguns versículos, mas no versículo 1, Jesus ele diz o seguinte para os seus discípulos, ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Olha só, Jesus está olhando para os seus discípulos e falando o seguinte: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, é em vocês que os frutos aparecem. É por meio da vida de vocês que a gente vai ver muitos frutos, se vocês estiverem fincados em mim, se vocês estiverem alicerçados em mim. E é interessante porque tem tudo a ver com o que ele fala depois no versículo 5. Ele fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele lembra eles de novo disso. E ele diz: quem permanece em mim, mais uma vez, eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Primeiro, o desejo do Pai, o desejo de Jesus é que você e eu, a gente produza muitos frutos. Mas muitos frutos. Olha só, Jesus ele constantemente está dizendo: olha, se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, olha, vocês vão dar muitos frutos. Como é que a gente permanece em Jesus? Como é que a gente faz para dar muitos frutos? A gente permanece em Jesus quando a gente obedece às suas palavras. E é interessante porque ele vai continuar falando a respeito disso. Ele vai falar a respeito de permanecer nas palavras dele. Ele vai falar, olha só o que ele diz: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, produzir muitos frutos mostra que nós somos discípulos de Jesus. E todos nós aqui estamos nesse processo, um processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Então olha só, quando você tem um grupo que está trabalhando com um DNA saudável, com cada característica dessa funcionando no seu grupo, o que acontece? Vocês viram que cada característica dessa, a gente tem uma base bíblica para isso. Então quando você está vivendo a palavra, o que acontece é que também você vai multiplicar, você vai produzir muitos frutos. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida, é isso que Deus quer fazer no seu grupo. Ele quer que seu grupo ele passe de 1 e se torne 2, depois 3, depois 4 e depois chegue num número que você não consiga nem continuar contando. Que ele multiplique, que pessoas aprendam a evangelizar, integrar, pastorear, discipular, comungar, treinar, crescer e multiplicar. Que isso esteja no DNA do seu grupo, que isso esteja no seu DNA. Que você viva em Jesus, para que você consiga multiplicar muito, para que você consiga dar muitos frutos. Por quê? Qual é a razão de tudo isso? Para que o Pai seja glorificado. A razão de multiplicar muito não é fazer o seu nome grande, ou você poder olhar e falar assim: nossa, olha todas essas pessoas, olha todos esses grupos que vieram e partiram de mim, do meu grupo. Não, é para que você e eu possamos olhar para tudo isso e glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito, como Ele tem transformado vidas, como Ele tem alcançado pessoas. Jesus ele continua e ele fala assim no versículo 10: quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai.
e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Olha só, Jesus ele fala o seguinte: olha, como é que você permanece no meu amor para que você multiplique, para que você dê muitos frutos? Ele diz o seguinte: obedeçam as minhas palavras. Quando você obedece as minhas palavras, os meus mandamentos, quando você permanece no meu amor, aí você multiplica, aí você cresce, aí você consegue gerar e dar muitos frutos. E ele diz o seguinte, e ele disse essas coisas, e olha só, ele disse, e essas coisas, eu lhes disse essas coisas, para que fiquem repleto de alegria. Sim, sua alegria transbordará. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós vivemos submissos à palavra de Deus, quando nós buscamos fazer discípulos, quando nós amamos a igreja e fazemos com que pessoas sejam integradas à igreja, quando nós evangelizamos, falamos de Jesus, não paramos, nós não nos calamos, mas falamos do amor de Jesus, o que Jesus fez por nós naquela cruz. Quando nós treinamos pessoas, quando nós buscamos fazer com que outros cresçam, quando a gente pastoreia, cuida daqueles que estão necessitados, o que acontece? A gente está obedecendo a palavra de Jesus. E naturalmente acontece um transbordar de frutos. E também com isso, um transbordar de alegria. Jesus, ele fala essas coisas para os seus discípulos, ele diz, olha, eu estou dizendo essas coisas para vocês, a respeito de Deus ser a videira, e vocês ser os ramos, e em vocês eu quero ver muitos frutos. E ele fala, eu falo isso, para que vocês permaneçam em mim, na minha palavra, no meu amor, para que Deus seja glorificado, o Pai seja glorificado, e para que vocês vivam cheios de alegria. E a alegria de vocês vai transbordar. Eu creio nisso, eu creio que a alegria sua vai transbordar. Quando você estiver vivendo, multiplicando e transbordando com os frutos que Deus tem na sua vida. Então Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada líder de grupo, de cada líder em treinamento, de cada membro de um grupo, Deus, que o Senhor abençoe, que eles venham frutificar, que eles venham multiplicar, que eles venham, ó Deus, estar fincados no Senhor e dependentes do Senhor, para que eles deem muitos frutos, muitas pessoas venham te conhecer, muitas pessoas venham se tornar discípulos do Senhor e muitas pessoas venham frutificar para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.